Atos capítulo 8, a partir do versículo 26, Filipe e o eunuco etíope, diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito Santo a Filipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E agora Filipe que subisse, e rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar das escrituras que lia era este: E foi levado como ovelha ao matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirada o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Glória a Deus. Aleluia. Olha para a tua Bíblia que está na tua mão. Olha para a tua Bíblia que está na tua mão. Olha para ela. Você que acessou essa mensagem pela internet, pelo blog ou pela rádio, olhe para essa Bíblia que está aí. Você tem uma Bíblia aí na tua mão, perto de você? Olha para ela. Olha como o Espírito Santo quer tratar conosco nesse dia. Esse eunuco, com uma posição social tremenda, é mordomo-mor, né? Da rainha de Candace, etíope, responsável, superintendente dos tesouros dela, do reino. Uma posição muito elevada. Porém, o coração daquele homem estava em querer conhecer as grandezas da palavra de Deus. E quando essa parte das Escrituras que nós lemos aqui, que ele estava lendo quando o Espírito Santo mandou que Filipe se aproximasse daquele carro, escute bem o que o Espírito Santo manda te dizer. Toda vez que você lê a Bíblia como um livro, ela continuará sendo um livro. Toda vez que tu lê a Bíblia como um amuleto, ela vai continuar para você sendo um amuleto. Mas toda vez que você deixa a Bíblia aberta, amarelando as páginas da estante, ela vai continuar sendo um enfeite amarelado em cima da estante. Mas quando tu pega a Bíblia e olha para ela, e olha e deseja ler, crendo que ela é a palavra de Deus poderosa, infalível, que pode mudar todo e qualquer quadro, aí ela já não é mais um amuleto, já não é mais um objeto, já não é mais uma página amarelando em cima da estante, já não é mais um livro, ela é a boca do Espírito Santo na terra falando contigo. Esse homem, quando estava lendo as Escrituras, o Espírito de Deus que sonda o que se passa lá no nosso íntimo, viu que ele tinha um desejo de conhecer o que se falava. Quando tu tem desejo de conhecer, você tem que ter o desejo de conhecer para crer, não somente para saber. Ele não estava curioso de quem, nesse trecho das Escrituras, o profeta Isaías estava falando. Ele não estava curioso.
Ele estava querendo saber de quem estava falando. E quando Filipe esclareceu para ele essa parte das Escrituras e pregou-lhe a Jesus, a fé brotou em alta velocidade dentro do espírito daquele homem, que ele só precisou mais de alguns instantes lá na frente para encontrar água e dizer: olha, aqui tem água, o que impede de eu ser batizado? Me diz. Sabe por que ele perguntou o que impede de eu ser batizado? Porque se alguma coisa tiver impedimento que eu possa tirar, eu quero tirar. Eu quero tirar. Peça ao Espírito Santo que te mostre o que precisa ser tirado da tua vida nessa noite. Peça ao Espírito Santo que te mostre, porque é necessário tirar algo da tua vida, tirar a bagagem das coisas do mundo, tirar os pensamentos do passado, tirar os pensamentos de maldição, de treva, de angústia, de confusão, para que o Espírito Santo venha povoar a tua mente das coisas que são do alto, como povoou o entendimento desse eunuco, no coração, na alma e no espírito. O que impede de eu ser batizado? Bom, se tu crê, nada impede. Tu crê? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, não tinha mais impedimento para ele alcançar a vitória. Parou a carruagem, desceu com Filipe e Filipe o batizou. E logo depois ele saiu jubilando diante de Deus, naquele lago, naquela parte de água que foi batizado. E Filipe foi arrebatado pelo Espírito Santo, levado para Azoto, para continuar pelas outras cidades pregando o Evangelho. Então olha o que o Espírito Santo está te dizendo. Não olha para a Bíblia como um livro. Olha para a Bíblia como o Espírito de Deus se movendo em páginas, querendo falar contigo. Espírito de Deus te mostrando, se tu crê, aonde tu está lendo? Aqui, que tudo é possível ao que crê. Se tu crê, tu verás a glória de Deus. Em que você crê? Que para Deus não é impossível? Tu vai ver o Deus do impossível se movendo a teu favor, abrindo porta onde não existe porta, mudando órgãos dentro do teu corpo, ressuscitando mortos, abrindo mares, dissolvendo montanhas. O que tu crê? Até onde você crê é até onde Deus vai operar na tua vida e tu vai ver a glória do Senhor. Tu crê que Jesus Cristo cura, que Ele levou sobre Ele as nossas dores, as nossas enfermidades? Então tu vai ser curado e você não vai baixar leito de hospital, porque maior e poderosa é a palavra de Deus. Em que você crê? Você crê que Deus, Ele sustentou uma viúva numa estiagem de 3 anos? Aleluia. Em que ela e a casa dela comeram e beberam e não passaram fome, não morreram, porque creram no homem que trazia uma palavra da boca de Deus? Em que você crê? Como aquela outra viúva, aleluia, que fez um quarto para Eliseu pousar na casa dela, quando passasse por ali, e era estéril, e recebeu uma palavra que engravidaria. E quando engravidou, a criança nasceu e estava no campo com o pai, sentiu uma forte dor de cabeça, desmaiou. Morta, a criança foi posta no quarto do profeta. Eliseu, ele foi levado, mandaram recado para chamar ela. Eliseu foi lá e ressuscitou a criança. Em que você crê? Jairo foi pedir oração pela filha que estava doente. Depois, pelo caminho, Jesus estava indo para a casa dele para ressuscitar a filha que estava morta. Zombaram de Jesus, riram de Jesus, porque sabe que a gente não sabe identificar quando uma pessoa está morta? Jesus disse: ela não está morta não, ela dorme. Eles não creram, eles não entenderam que Jesus tem poder sobre a vida e tem poder sobre a morte, tem poder sobre o diabo, tem poder sobre o inferno, tem poder sobre as obras de bruxaria, de magia negra, de macumbaria, tem poder sobre as imagens de escultura que são abominação aos olhos dele. Jesus tem poder sobre tudo, nos céus, na terra e debaixo da terra. Glória a Deus. Ele pode tudo. Glória a Deus. O efeito disso vai sentir aquele que pegar a Bíblia com amor e com carinho para ler, sabendo que o que está escrito aqui não foram fábulas inventadas por homens, como inventam hoje fábulas na televisão, usando o nome de Jesus, porém Jesus nunca mandou fazer aquilo. O que está escrito aqui são registros do Espírito de Deus, a qual Deus está te mostrando. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aleluia. Como profetizou Isaías no capítulo 60. Eu creio.
Então o que está escrito aqui é para tu ver a glória de Deus. Quando tu determina que aqui está a palavra de Deus, o Espírito Santo fala, tá sim, concordo contigo. É o Espírito Santo que vai ligar contigo na terra. É a palavra de Deus? Pois o Espírito do Senhor te diz, eu sou o Espírito que veio de Deus. Eu confirmo na tua vida que essa é a palavra de Deus. E por tu crer que é a palavra de Deus, tu vai receber agora essa palavra de Deus, penetrando as tuas juntas e medulas, alma, espírito, mente e coração, cortando todo o laço de morte, de enfermidade, de mal, e vai te botar de pé e fazer cantar o hino da vitória. Então muitos leem a Bíblia e não atentam que a Bíblia é a palavra de Deus. Não consideram a Bíblia como deveriam considerar. A Bíblia não é um livro, a Bíblia não é um amuleto, a Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é um livro que contém uma porção, não toda, uma porção do poder extraordinário desse Deus ilimitado. Ilimitado! Por que uma porção? Porque Deus é eterno e continua falando, e toda vez que Deus fala, uma nova porção de unção e de poder é derramada. Glória a Deus. Aleluia. Quando eles estavam lá em Atos 10, na casa de Cornélio, a Bíblia fala que quando Pedro abriu a boca para pregar, o Espírito Santo veio devagarzinho, veio de mansinho, veio aos poucos, sabe, devagarzinho, foi chegando. O Espírito Santo caiu sobre eles, foi derramado sobre eles ali, ó, porque eles estavam com o coração pronto a crer. Quer conhecer o Deus de já? Então já creia na palavra de Deus, se apresse em crer na palavra de Deus, se envolva com a palavra de Deus. Deus olha para dentro dos órgãos que está no nosso corpo e fala assim, olha, eu posso fazer muito mais do que curar o que você está me pedindo. Eu arranco isso aí e boto um novo no lugar. Boto um novo. Te dou o fôlego de um jovem. Certa vez numa igreja, uma jovem tinha um problema cardíaco. E essa jovem ela tinha o coração dela, era como de uma pessoa de cerca de 80 anos. E ela jovem, 20 e poucos anos. Era o problema que ela tinha. E durante o culto, no momento de oração, Deus manifestou o seu poder e depois o pastor foi orar por ela, dentro de um gabinete. Quando ele pôs as mãos e começou a orar por ela, Deus deu uma visão de um anjo descendo com um coração novo. Arrancou aquele coração do peito dela e colocou outro no lugar. Esse é o Deus que eu creio. Colocou um novo. Aí ela foi fazer exame. O médico perguntou a ela, quantos anos você tem? Ela falou 20, alguma coisa na época. Ela falou, exatamente. O coração que está aí em você é o coração exato de uma pessoa da idade que você está falando. É um coração novo, mudou a respiração, sumiu o cansaço, melhorou a saúde, modificou a pressão, modificou os batimentos, modificou tudo. Eu creio num Deus que arranca e coloca outro órgão no lugar. Ele cura, mas ele também transforma. Ele opera, mas ele também faz maravilhas extraordinárias acontecer. Como é que está a tua fé? Como é que tu está olhando para a Bíblia? Está olhando para a Bíblia como aquele eunuco olhou? Com desejo de querer saber o que está sendo falado ali, mas eu não tinha quem me explique. O Espírito Santo falou, deixa que eu arrumo alguém para te explicar. Felipe, se aproxima daquela carruagem. O Espírito Santo nunca mandaria alguém se aproximar dali se não fosse junto com ele. Porque é o Espírito Santo que abre o nosso entendimento para recebermos a palavra e ver que a Bíblia é a palavra de Deus, do Deus onipotente, transcendental, imutável, perfeito, eterno, único, verdadeiro, do Deus que é Espírito e que só aceita ser adorado por aqueles que lhe conhecem. E quem lhe conhece o adora em Espírito e em verdade, João 4:24. Então como é que você está olhando para a Bíblia? Pedro olhou para a palavra de Jesus de uma maneira tão extraordinária que na hora que foram crucificar ele, não vai me crucificar? Porque primeiro ele tomou umas chibatadas e saiu rindo, cantando, contente. Ué, você acabou de tomar uma surra, não vai blasfemar, não vai querer agredir os outros? Não, estava em êxtase. Por quê? Porque não se achava digno de receber pancadas em nome de Jesus. Depois foram crucificar ele. Vai me crucificar? Ah, já sei, vai negar Cristo, né? Tá com medo, né? Agora tu tá em pânico, vai fugir? Não. Me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Olha só.
Esses homens não olhavam para a palavra de Jesus como simplesmente a palavra de alguém. É uma palavra, é poderosa, não. É a palavra do Mestre por excelência, é a palavra poderosíssima do Senhor, é a palavra infalível, é a palavra do Deus que transforma todas as coisas, que diz que aos dele ele dá até enquanto dorme. Essa é a palavra que o eunuco estava olhando naquela hora, e o Espírito Santo ele deseja, ele se move, ele trata com carinho todo especial aquele que olha para a Bíblia da maneira como aquele eunuco olhou. Quero saber o que está escrito. Não entendi, deixa para lá, continua lendo aí, não estou com tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sair, eu tenho que fazer, como Marta, né? Tem muitos afazeres para fazer, depois eu pergunto, depois eu leio, vai passando as páginas. Não, eu quero saber o que está escrito aqui. Eu não posso passar, porque aqui está a chave da vitória da minha vida, nas palavras de Jesus. Aleluia. Olha quando o anjo apareceu para Gideão, o que ele falou? Se o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas? Que eu sei que eram maravilhas, que os nossos pais nos contaram no passado, de como Deus abriu o mar vermelho, como Deus alimentou o seu povo no deserto. Varão valoroso, quem disse isso para ele? Foi um anjo comum? Foi um anjo qualquer? Foi o anjo do Senhor, a figura pré-encarnada de Jesus no Antigo Testamento, ou seja, o próprio Jesus falando com Gideão. Varão valoroso, o Senhor, ou seja, eu sou contigo. O Senhor, vai nessa tua força. Tu livrarás Israel das mãos do medianita, como se fosse um homem só. Que Deus maravilhoso é esse? Então a tua vida está, bote a Bíblia como espelho da tua vida. Quando você mudar a tua fisionomia, o teu jeito de crer, o teu jeito de olhar para a Bíblia, você vai ver o reflexo do que vai estar te acontecendo. Olhe para a Bíblia como a poderosa palavra de Deus, não como uma palavra como dizem os incrédulos, escrita por homens, impressa em gráfica, vende ali na esquina, mas é a única palavra em que o Espírito do poderoso Deus se move sobre ela e dá vida a ela e concorda com ela e usa ela para interceder por mim e por você que crê, que não é incrédulo. Por isso é que tem muitos crentes que vão baixar o inferno, mas só os servos e servas entrarão no reino de Deus. Servo de Deus e serva de Deus vai para o reino de Deus, mas crentes vão tudo baixar as chamas do inferno, porque até o diabo é crente. Pega uma pessoa lá fora e pergunta: tu crê na Bíblia em Deus? Creio. Crente está praticando um monte de impiedade que aborrece a Deus. Quem crê em Deus quer agradar a Deus. Quem crê em Deus quer alegrar o Espírito Santo. Quem crê em Deus vai ouvir de Deus: vinde bendito de meu Pai. Esses são os que creem em Deus. Olá, viste meu servo Jó, homem fiel e temente a mim? Então a Bíblia é para mim, como eu estou olhando para ela. Como é que eu estou olhando para ela? Um livro. Eu já li isso aqui. Já li isso aqui? Toda vez que eu leio isso aqui, eu recebo coisas novas no mesmo lugar, do mesmo poderoso Espírito de Deus que vela sobre a palavra de dia e de noite para cumprir. Então, que a chama do desejo de querer conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, como Oséias profetiza no capítulo 6, verso 3, ela se reacenda dentro do teu espírito, crente, para que tu se torne um servo, uma serva de orelha furada, aprovado, que manuseia bem a palavra da verdade, não tem do que se envergonhar, que anda de cabeça erguida diante das obras do diabo e de cabeça encurvada aos pés de Jesus somente. Que o Espírito de Deus nos alimente, nos guarde e nos abençoe com essa palavra que é dele. A ele seja toda a glória, porque sem ele nada poderemos fazer. Bendito seja o nome do Espírito Santo de Deus. Amém.